mulheres estão revolucionando o mundo, conquistando um espaço incrível na sociedade. Você ouve agora o programa Viva Bela, para você ficar mais bela. Apresentação Heloísa Santos. Uma criação de Carol Félix. Olá, queridos ouvintes. Estamos começando com mais um Viva Bela da Mulher Cristã na Rádio Conectados. Como é que vocês estão? Estão todas muito bem? Sim. Hoje nós vamos falar de saúde. Tivemos já alguns programas falando sobre saúde, né? Mas hoje uma questão específica, mais específica da saúde. Para isso, nós temos a profissional dentista, nossa convidada, Priscila Cavalcante. Seja muito bem-vinda. Olá, Elô. Olá a todos. Todas, principalmente, né? Estou muito feliz de estar aqui participando com você nesse programa tão especial. E ainda falando de um tema que eu gosto demais. Maravilha! Primeira vez que a gente faz esse programa junto. Estou muito feliz de ter você com a gente. E para falar um pouquinho de uma coisa que você gosta, né? Vive. Muita coisa boa nesse programa. Inclusive, até testemunho. Eu quero já começar aqui perguntando antes da gente falar sobre o assunto mesmo, os cuidados. Eu quero saber como é que você foi parar nessa área. Qual é a sua história com a odontologia? Tem um testemunho aí com Deus também no meio. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza, minha história com a odontologia é totalmente um milagre mesmo de Deus. Milagre de Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 5 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria ser dentista. Mas assim, eu era muito pequena. Obviamente, minha mãe pensou que aqui seria uma coisa que passaria com o tempo. Mas quando eu fiz 6 anos, eu entrei para uma escola que tinha dentista. E eu me apaixonei pela dentista e ainda mais pela profissão, né? E o que aconteceu foi que quando eu terminei os estudos, né? Eu planejava, na verdade, outros cursos, por outros caminhos. Eu fiz assim, aquele planejamento do que caberia no meu orçamento. Mas aquele sonho ainda vivia muito dentro de mim, sabe? E acabou que um belo dia eu estava em um lugar, já tinha feito um vestibular para a faculdade que eu morria de vontade de fazer. Eu queria muito estudar em Goiânia, na Federal, porque eu pensava, é a única coisa que dá certo para mim. Porque eu não tenho condição alguma de pagar esse curso, é muito caro. E aí, eu não passei lá. E aí, quando foi no outro ano, eu estava em uma festa de uma amiga, veio uma outra pessoa para mim, e você fez a inscrição? Eu falei, não, porque eu sei que eu não vou poder fazer, né, essa faculdade, porque além de tudo era uma particular. E aí essa amiga falou pra mim, não, mas eu vou levar minha prima amanhã lá pra fazer o vestibular, e você pode ficar pronta que eu vou passar na sua casa e vou te levar. E eu fiquei, não, mas como assim? Isso não vai dar certo, porque eu não posso fazer, né? E aí, eu peguei e continuei, então. Eu continuei com aquele pensamento assim, não, acho que isso não vai dar muito certo e tal. E acaba que, quando foi no outro dia, ela passou na minha casa, me levou para poder fazer, então, o vestibular, que eu não tinha nem feito inscrição, nem nada. Fiz o vestibular, passei. E aí eu pensei, gente, e agora, né? Porque passar é uma coisa, agora fazer uma faculdade particular é outra totalmente diferente.
E aí essa mesma amiga falou assim, não pode deixar, que o meu pai, ele vai, a princípio, ele vai cobrir todos os gastos que a minha prima vai ter na faculdade, você vai ficar junto com ela até você conseguir algo, tipo um financiamento para poder te ajudar nessa questão. E aí, acaba que deu tudo certo, graças a Deus. Durante esse período na faculdade, Deus colocou anjos na minha vida. Cada vez que eu pensava, gente, agora não vai dar certo, agora realmente eu vou ter que parar, vou ter que trancar, não vou conseguir. Deus sempre providenciou pessoas. Eu falo assim, eu fui mas tão abençoada, Elô, nessa faculdade, durante o meu curso, barato, com as pessoas, né? Justamente, com as pessoas que realmente foram colocadas na minha vida, que eu olho para trás e penso, para mim, compensou muito mais do que se eu tivesse feito uma faculdade federal. Então, assim, foi tudo tão milagroso, mas aqui eu tive que resumir um pouco, porque é muito grande, muito comprida a história. A única coisa que eu tenho para falar é que foi bênção do início ao fim. Eu sou muito grata a Deus cada vez que eu olho para trás. Que legal, que demais. Faz quanto tempo que você está aí atuando, Pri? Eu terminei o curso em 2015, né? Então já estamos aí há 6 anos, né? 6 anos nessa caminhada. Olha só, já passou muita gente por você já, então. Já. Hoje eu atuo somente na atenção básica, né? Eu atendo pelo SUS. Eu fiz um concurso no primeiro ano e aí eu passei na cidade ao lado da minha cidade, né? Ao lado da cidade dos meus pais. E aí eu já estou aqui agora há mais de 3 anos, porque a princípio eu vim a convite de um dentista para trabalhar particular. E aí acaba que fui ficando por aqui, me chamaram no concurso, e aí eu acabei deixando um pouco a área particular, justamente por conta do tempo, mas fiz alguns outros cursos que eu acho que pode ser que eu consiga conciliar daqui para frente também. Ah, que maravilha! Legal, então vamos, deixa eu começar aqui já com as perguntinhas, já para a gente ir direto para o assunto, para os cuidados, que eu já estou curiosa aqui. Quando a gente é criança, sempre vai, né, dentista na escola, ensina como escova, como cuida, mas depois que a gente cresce, não tem essa coisa, né, de alguém estar ali pegando no pé e tal, e a gente acaba esquecendo um monte de coisa, né? Então, para a gente começar, fala aí para a gente um pouquinho quais são os cuidados assim principais e básicos que a gente precisa ter diariamente para ter uma boa saúde bucal, dentes saudáveis, bonitos, a questão de escovação correta, tanto para adulto, para criança, pessoas de mais idade, acho que também acaba mudando, né, dependendo da fase da vida, enfim. Conta um pouquinho para a gente, nos ensine. Bom, eu amo falar sobre o básico, porque eu sempre falo, se a gente faz o básico, a gente reduz, eu acredito que pelo menos os 80% dos problemas bucais, sabe? Porque, assim, a maioria das coisas começa justamente porque a gente não fez o básico bem feito, né? Então, assim, não significa que, nossa, eu cuidei demais, nunca vou ter uma cárie na minha vida. Não, às vezes você pode até ter, mas pensa em comparação com todos os dentes que você tem na boca, porque às vezes a gente se assusta muito, porque chegam os pacientes que eles têm cáries em todos os dentes, sabe? Chega uma criança ali que acabou de ter a erupção dos dentinhos de leite e ela tem cárie em todos os dentes, então é muito complicado. Então eu sempre gosto de mostrar isso para os meus pacientes, olha, antes de vocês procurarem outros tipos de tratamento, tem muita gente que chega para a gente assim, eu queria fazer um clareamento, eu queria fazer uma estética nesse dente, mas você não fez o básico ainda, a gente precisa preparar essa boca para poder receber outros tratamentos. Então, assim, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas o básico. O básico é básico, entende? As pessoas, às vezes, se preocupam muito, por exemplo, nossa, será que essa pasta de dente é correta? E a escova da marca tal, qual que é a melhor marca? Eu sempre falo para as pessoas, olha, o que eu indico é escovar os dentes, independente se você gosta da marca tal ou da outra marca. O que a gente observa
que as escovas precisam, que a gente observa, que a gente fala para o paciente, as escovas precisam ser macias, porque infelizmente os pacientes gostam de escovas duras, porque acham que é justamente esfregando bastante os dentes que vai sair, justamente. E não, às vezes isso pode acarretar problemas, sabe? Trazem muitos outros problemas o fato de você não usar uma escova macia. Então, uma escova macia, uma escova que se adeque ao tamanho da sua boca, porque outra coisa que acontece muito, eu até me questiono por que ainda se vende, se não é para ser usado, por que ainda se vende uma escova dura e de um tamanho tão grande, sabe? Você chega nas prateleiras do mercado, às vezes você não acha uma escova que se adeque ao tamanho da sua boca, porque quanto menorzinha ali a cabeça, né, apesar de ser uma escova para adulto, você consegue colocar essa escova bem lá na parte de trás do seu dente, nos últimos dentes, para ter uma escovação com mais eficiência, mais eficácia. E a questão, por exemplo, das pastas de dente, é claro que para certos casos específicos, nós temos pastas de dentes específicas, mas no geral, se a pessoa escovar os dentes, já está de bom tamanho. Já avanço, né? E assim, na questão do fio dental, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, olha, pelo menos uma vez no dia, eu sei que é chatinho demais, apesar de ser uma coisa que, se a gente for pensar, não é nenhuma coisa que leva muito tempo, né? E traz grandes benefícios, porque a escova, ela limpa tudo ali que está visível, mas aquele entre um dente e outro só é possível quando você usa o fio dental, né? Então, eu achei, assim, só te interrompendo um pouquinho. Pode falar. Sobre esse assunto do fio dental, eu achei muito interessante. Um vídeo que você fez, acho que no seu perfil do Instagram, não lembro se você ainda tem lá, mas faz um tempinho, eu acho, falando sobre o fio dental. Tipo assim, eu não lembro como que estava escrito exatamente, as palavras exatas, mas você estava falando sobre que, assim, o ideal é a gente passar o fio dental em todas as escovações, né, tal, mas você sabe que a gente acaba não fazendo isso, então pelo menos uma vez que faz, uma vez ao dia. Achei o máximo aquilo. Justamente. Eu acho assim que tudo nessa vida a gente tem que descomplicar um pouco mais, mas colocar esse senso de responsabilidade nas pessoas. Do mesmo jeito que eu falo para crianças, eu falo para os adultos. Falo, olha, para criança você usa ainda mais lúdico, né? Olha, se você vai dormir com o dentinho sujo, você vai deixar aquele bichinho ali que está na sua boca com um tempo muito livre, sabe? Porque durante o dia você está conversando, a sua saliva está ali tentando fazer o papel, né? A gente pensa que a saliva é só saliva, mas tem tanta coisa ali na sua saliva para proteção da sua boca, sabe? A saliva é algo incrível. Então, assim, quando você está acordado, conversando, tal, ainda está trabalhando. Agora pensa, você está em repouso ali, quietinha, pronto, os micro-organismos na sua boca estão fazendo festa. Então, meio que não tem muito segredo entre as fases da vida. O que a gente precisa é entender, por exemplo, na questão da saliva, que uma pessoa mais velha, por exemplo, dependendo a quantidade de medicamentos que normalmente a pessoa toma quando fica mais velho, né? Às vezes diminui um pouco a salivação, às vezes a pessoa usa prótese e a prótese não para, justamente porque não tem um bom nível de saliva ali para segurar essa prótese. Estou falando tudo assim de uma maneira bem clara para que todos entendam. Os dentistas que estiverem por aí me perdoem. Mas assim, para que todo mundo entenda. Então, Elô, isso, ao longo da nossa vida, o que a gente precisa entender é, precisa higienizar. Tem gente que chega no consultório e fala, porque eu quero tirar meus dentes todos, colocar prótese é muito melhor, muito mais prático. Gente, a prótese também precisa ser cuidada. Se você coloca um implante, você coloca um implante, por exemplo, e não cuida, o problema que dá em um dente, dá no implante também, entendeu? E aí você pagou caro, porque o tratamento de implante, por exemplo, é um dos tratamentos mais caros que a gente tem. É muito bom, é maravilhoso, né, quando a pessoa cuida, mas quando dá algum problema também, é muito dinheiro e muito desgaste, sabe, em todos os sentidos para o paciente. Prótese precisa ser higienizada, tanto quanto um dente natural.
tá? E em todas as fases da vida é basicamente a mesma coisa. Observar como que é essa escova de dente, né? Usar o fio dental, até porque começando de pequenininho, se a criança começa de pequenininha tendo esses hábitos, né, de higiene, quando virar adulto, ele já tem aquele hábito formado. Então, assim, já está desenvolvido, sabe? A pessoa tem muito menos problemas. E eu sei que as pessoas gostam de falar, dentista é caro demais, então vamos fazer o básico bem feito para a gente economizar no dentista. Verdade. Então, assim, basicamente não tem, entre aspas, segredo, né? Essas dicas que você falou é para tudo. Por exemplo, a minha vozinha que pode estar nos ouvindo, que usa dentadura, mesma coisa que ela vai utilizar, mesmos cuidados, mesma rotina, digamos assim, que ela deve ter. Justamente. As pessoas se preocupam demais, por exemplo. Nossa, eu vi na internet que eu tenho que pôr minha prótese de molho, não sei o quê. Esses dias eu vi um vídeo que a pessoa falava tanta coisa, não, você coloca isso. Eu falei, gente, isso aqui vai virar uma bomba atômica, sei lá, vai explodir agora, de tanta coisa que o povo colocou. Gente, escova, sabe? Terminou de se alimentar, lava a sua prótese, escova ela como se você estivesse escovando um dente natural. Na hora de dormir, você coloca num copinho com água. Não tem muito segredo. Hoje no mercado existem produtinhos, existem, por exemplo, pastilhas, né? Para poder você colocar de molho a sua prótese. Mas tem necessidade? Eu preciso comprar essa pastilha? Não, entendeu? Você não precisa investir nisso se você não quiser. Agora, eu já fiz inúmeras vezes limpeza em prótese. Às vezes a pessoa, do mesmo jeito que junta aquela sujeira, né, que a gente conhece como tártaro. Então, do mesmo jeito que junta aquilo em dentes naturais, também pode juntar na prótese. E aí é a hora de você procurar o seu dentista também, para que ele possa higienizar a sua prótese, te ajudar nisso. Aí, essa última frase aí que você falou já me puxou um gancho aqui. Mas antes de eu fazer essa outra pergunta, que seria, né, quando que a gente precisa procurar um dentista? É só quando aparece um problema? Mas vamos segurar aí um pouquinho. Pri, com relação a produtos que a gente encontra aí na farmácia, no mercado e tal, por exemplo, eu já usei aparelho nos dentes. E na época eu usava muito aquele Listerine, por exemplo, aquele enxaguante bucal, né? Não precisa ser Listerine, mas tem outras marcas, né? Aquilo realmente ajuda em alguma coisa ou é só propaganda? Ajuda. Essa é a palavra. Enxaguante bucal ajuda, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender é que os métodos mecânicos, que seria, por exemplo, a escova de dente, vai remover o biofilme, que é aquela plaquinha, aquele restinho de comida, de micro-organismos que fica grudado no nosso dente, entendeu? Quanto mais passa o tempo, mais espessa vai ficando essa placa, até que ela endurece e vira o tártaro. Então, assim, o mecânico é que vai fazer o principal trabalho. O enxaguante bucal, ele é mais para a questão dos micro-organismos. E existem os enxaguantes específicos para cada caso. Normalmente, pessoas que usam aparelho, o dentista até recomenda mesmo o uso para poder estar ajudando, porque a gente sabe que é mais complicada a higienização, né? É bem complicadinho. Tanto que eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes, mesmo trabalhando hoje mais na saúde pública, eu sempre gosto demais de orientar os meus pacientes. Eu falo muito, e sou aquele tipo de gente, eu falo tudo que pode dar errado mesmo, sem medo, porque eu acho que o paciente tem que ter noção, tem que se conscientizar. Então, eu sempre falo para os pacientes, principalmente os que usam aparelho, olha, se eu fosse ortodontista, eu não venderia um tratamento, eu não te ofereceria esse tratamento sem colocar incluso limpezas regulares. Porque o paciente de aparelho tem muita dificuldade para poder higienizar, sabe? Então, assim, existem pessoas que têm uma escovação nota 10, mas existem pessoas que têm uma escovação muito precária. Então, a gente tem que analisar quem precisa mais, quem precisa menos, e já fazer esse combinado com o nosso paciente. Olha, você vai fazer limpeza todas as vezes que você vier aqui.
o outro paciente você vai fazer de 2 em 2, de 3 em 3 meses, enfim, cada paciente você vai personalizar ali, né? Mas assim, de forma geral, voltando aos enxaguantes, existem sim os enxaguantes específicos para cada caso. Por exemplo, o paciente tem muita sensibilidade. Vamos entrar com o enxaguante, então, uma pasta que tem propriedades ali para dessensibilizar, né, o dente. Vamos tentar também, então, entrar com o enxaguante bucal que tem flúor, que também ajuda nesse processo. Ou um paciente que, às vezes, o que a gente falou da questão da limpeza. Muitas das vezes o paciente tem muito sangramento gengival, e aí o paciente, às vezes, pensa, não, preciso parar de escovar, tá sangrando meu dente, eu não posso escovar, senão vai machucar mais ainda. Pelo contrário, tá, gente? Gengiva sangrando exige uma limpeza, um cuidado, né, uma atenção muito maior. Então, você vai higienizar com cuidado, mas não pode deixar de higienizar. E aí, em casos específicos, às vezes o dentista também recomenda enxaguantes bucais que tenham propriedades, como, por exemplo, o PerioGuard, que a gente gosta muito de indicar. Tem outras marcas também. Mas, assim, são enxaguatórios que têm propriedades para ajudar a remover esses micro-organismos, entendeu? Mas não é aquela coisa, por exemplo, que você vai usar a vida inteira, para sempre, ou que vai substituir a escovação. Não, é só para te auxiliar. O dentista te fala o tempo que você vai utilizar, né? Quantas vezes no dia serão necessários para a gente ver se vai ter um bom resultado. Às vezes a pessoa vai lá na prateleira, pega qualquer um, né? Não, porque eu gosto desse gostinho mentolado na boca. Às vezes pega um produto, por exemplo, que tem álcool, e às vezes deixa a mucosa muito seca. Então, assim, tudo nessa vida a gente precisa entender que tem que ser feito com parcimônia, sabe? E entender realmente qual é o produto, por que eu estou usando, para que ele serve, para que a gente não venha trazer problemas ainda maiores, né? Porque tudo que é demais, tudo que é em excesso, pode acabar trazendo grandes prejuízos para a nossa saúde. Você vai lá, compra um produto achando que você vai resolver, vai ter mil maravilhas e tem um efeito reverso, né? Por isso que é bom ter a ajuda de um profissional. Antes da gente ouvir a resposta da Pri, já segura aí mais um pouquinho, Pri. Vou fazer a pergunta, jogar aqui para te dar curiosidade, você, nossa ouvinte. Será que eu só preciso buscar um dentista quando eu estiver com problema, ou é tipo um exame de rotina que eu preciso fazer de tempos em tempos? Você vai saber daqui a pouco pela dentista Priscila, ela vai nos contar um pouquinho mais sobre isso também. Mas antes disso, nós vamos ter uma pausa, vamos ouvir uma canção e logo nós voltamos para continuar esse bate-papo e também ver a resposta dessa pergunta e muito mais. Nós já voltamos. Vai longe, sequer olhou para trás, sem culpa e sem remorso, abandonou o pai. Então com seus amigos de tudo desfrutou, gastando seus despretensioso vai, mas ele não pensou na dor do seu querido pai, na sombra que cairá pesada em seu lar. Não viu aquelas noites em que espera do seu filho que ainda não voltou. Os dias se passaram, o dinheiro acabou e
na dor do céu querido Pai, na sombra que cairá, pesada em seu lar. Não viu aquelas noites em que o Pai chorou à espera do seu filho que ainda não voltou. E ao longe da janela, saiu correndo, abraçou e disse assim: aqui é o seu lugar. Pai o perdoou, deixando para trás a dor e a sombra que pairava em luz se transformou. Não mais aquelas noites em que o Pai chorou, cantava aleluia. O pródigo Estamos de volta, Deus seja louvado com essa canção. E você está curiosa para saber a resposta da pergunta? Então vamos lá, Pri. E aí, quando é que a gente precisa procurar um dentista? Qual deve ser a rotina? Meu sonho é que as pessoas tivessem a mesma preocupação que elas têm com os exames de rotina, como você falou. Porque, infelizmente, tanto que, olha, esse é o segundo programa que eu estou fazendo, assim, com pessoas na nossa igreja. E eu acho importantíssimo esse tema, mas a gente, em todas as áreas, em todos os lugares, eu percebo que as pessoas parecem que acham que a cabeça é fora do corpo, entendeu? Você vai cuidar do restante do corpo, mas a cabeça não precisa, aqui da cabeça e pescoço não precisa, né, da boca. Então, assim, as consultas com o dentista, elas precisariam ser periódicas, sabe? Pelo menos o que a gente preconiza de 6 em 6 meses, dá uma passadinha no seu dentista para ver como que tá a sua saúde bucal, tá? As pessoas às vezes tendem a reclamar muito porque eu procurei um profissional tal e não deu certo o meu tratamento. Eu sempre falo, gente, você tem que procurar um profissional de confiança. Parem de olhar simplesmente para preço, porque a pessoa... Esses dias mesmo eu conversando com uma pessoa, não, porque eu fui no dentista, fez tal e tal coisa no meu dente, não deu certo. Eu falei, era um bom profissional, um profissional de confiança, como que era essa clínica, como que era... Aí eu fui direto, falei, quanto que você pagou no seu tratamento? R$20. Eu tava conversando com meu esposo, depois falei, meu bem, acho que não existe uma coisa na odontologia que custe R$20. Então, como é que esse profissional vai te oferecer um serviço de qualidade? Entende? Então, eu acho que a gente tem que procurar muito bem um profissional que te passa confiança, que você tem confiança de deitar ali na cadeira e saber que ele não vai fazer nada além do que precisa ser feito, entendeu? Muitas pessoas, às vezes, também têm problemas de ansiedade. Um profissional que te deixa tranquilo para você voltar quantas vezes precisar. Então, assim, cada paciente é único, sabe? Mas você, indo uma vez ali no dentista, ele vai saber te falar, olha, você precisa fazer tal e tal coisa, ou volta daqui 6 meses para a gente fazer uma limpeza. Se você voltou daqui 6 meses, ele percebe que está sujo demais ali, né, a sua boca, ele vai falar, não, então agora você vai voltar em tempos menores para a gente ver como que vai fazer a adequação, né, da sua boca, para que você possa ter uma saúde verdadeiramente com qualidade. Então, assim, para cada paciente é bem específico, mas
o que a gente preconiza é que o paciente pelo menos vá ao dentista, vá ao consultório 2 vezes ao ano. Eu não sei como funciona nas cidades maiores, porque onde eu moro é uma cidade pequena, então é muito fácil para os pacientes terem acesso ao consultório odontológico. E a gente faz muita coisa. Não fazemos tratamentos tão complexos, mas a base, sabe? Que eu acho que é o essencial, como eu já falei, a base, gente, é tudo. A base de uma casa, se você fizer um bom alicerce, o que você tem? Paredes fortes, né? Depois passa um vendaval aí e fica tudo no lugar. Então, assim, de 6 em 6 meses é o ideal. E a partir disso, o profissional vai vendo qual a sua necessidade real. Se é voltar em tempos mais curtos ou se pode estender um pouco mais. Mas, no geral, é isso. As pessoas confundem muito preço e valor, né? Justamente. Eu quero um preço baixo, só que eu quero um produto ótimo, né? Justamente. Falando assim, no caso do dentista, não é um produto que você vai ter, né? É um serviço, mas vale do mesmo jeito. Justamente. Não adianta você querer uma coisa de qualidade com preço baixo. É claro que isso também não nos dá... não nos dá permissão, digamos assim, de comprar uma coisa absurda, mas é óbvio que coisas de qualidade não são baratas. Nossa, eu sempre falo para os meus pacientes, pesquisem. Gente, eu fui em tal lugar, é tantos reais. Pesquisem, vai em outro bom profissional. Conversa com aquela pessoa, não vai no primeiro que te apareceu. Sim. Não, gostei desse aqui porque eu vou pagar pouquinho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa coisa de procurar o melhor. Você não precisa gastar valores exorbitantes, né? Como você mesma já falou, porque existem profissionais que vão cobrar um pouco mais, ele tem um outro padrão, ele investiu em outras coisas, investiu no consultório, em não sei quantos cursos, mas também temos público-alvo também, né? Então, justamente tem outro público-alvo, é isso que eu sempre gosto de pôr na cabeça dos meus pacientes. Procurem, pesquisem, mas procurem um bom profissional que depois você não vai ficar com seu dinheiro jogado fora, porque o que mais acontece... Olha, eu trabalhei aqui no particular e no público também, eu já peguei inúmeros casos, a minha cidade é pequena, para você ter uma noção. Inúmeros casos que a pessoa fica muito brava com a gente. Quando você fala para ela, por exemplo, senhor, o seu dente não tem canal, mas eu paguei para fazer um tratamento, eu paguei caro. Me desculpe, mas está aqui, ó, o raio-x está mostrando, o tratamento não foi feito, entendeu? Então, o que te valeu isso? Procurar um bom profissional, né? Uma pessoa que te passe confiança, como eu já disse, porque, infelizmente, em todas as áreas, nós temos os charlatões. Na odontologia, não é diferente. Isso, e só para fechar essa parte, trazendo um exemplo da minha vida, inclusive. Anos atrás, eu precisei ir num cabeleireiro para resolver um problema que eu tinha feito no meu cabelo. Fomos no mais barato e aí ficou pior. Aí eu tive que ir na outra mais cara, ou seja, gastamos mais ainda. Justamente. Né? Então, mesma coisa, você vai ali no profissional baratinho, aí eu vou naquele dentista que cobra barato. Aí depois não dá certo, ou fica pior, aí você tem que ir atrás do que você achou caro, mas né, é de qualidade, você gastou mais ainda do que você gastaria. Enfim, Pri, agora uma coisa que acho que as pessoas têm muita dúvida. Bom, eu acho que assim, é uma dúvida que eu tenho muito, que nessa questão de cuidados com os dentes, né, nessa questão mais odontológica, a gente já passou um pouco sobre os cuidados, mas agora falando sobre o que a gente vê muito na internet, receitinha, diquinha, não sei o que lá, clareamento caseiro, clareamento que você compra na farmácia e você mesmo faz. Qual é desses clareamentos? Eles funcionam mesmo ou são perigosos? O que você, como profissional, tem a dizer sobre isso? Não, Elo, tem que ir no profissional mesmo, não tem jeito. Ou, não, tem alguns que você compra na farmácia que você pode sim, ou enfim. Conta aí pra gente não cair em cilada, para os nossos ouvintes também não caírem. Então, a questão do clareamento, o que a gente tem para falar, como em tudo na vida, é aconselhar, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, começar explicando os que a gente tem
acompanhados, né, pelo profissional. A gente tem o clareamento de consultório, que ele é todo feito no consultório. O dentista está ali para te acompanhar. E a gente tem o clareamento caseiro, que seria aquele que você faz uma moldagem com o seu dentista, vem uma plaquinha personalizada para você, entendeu? Não é uma coisa que você foi na farmácia e comprou e ela é tudo igual para todo mundo, porque não tem como a pessoa saber qual vai caber na sua boca, então vem tudo igual para todo mundo. Então vem uma plaquinha personalizada. O gel, normalmente, do clareamento caseiro, ele é uma concentração menor, justamente porque não tem supervisão de um profissional. E aí você precisa se responsabilizar em fazer o tratamento de acordo como foi prescrito pelo seu dentista, né? Você vai pôr ali uma gotinha em cada dente, deixa tanto tempo. Então, assim, o caseiro, ele costuma ser mais em conta justamente porque você é que vai fazer o seu tratamento. Depois de certo tempo, você vai voltar no seu dentista, ele vai te dar outra bisnaga com gel clareador, vai avaliar, entendeu? Como que tá esse progresso aí de clareamento, até porque a gente tem que entender que cada paciente é único. Às vezes você olha o dente de fulano e pensa, eu quero um dente branco daquele jeito, mas o seu não chega naquele nível, entendeu? Cada paciente é único. Então, assim, o clareamento de consultório, ele é mais caro, porque você vai mais vezes no consultório, tem ali o acompanhamento, tem o horário que você está ali ocupando a cadeira, ocupando o horário, então ele tende a ser um pouco mais caro. Agora, quando a gente chega na questão desses produtos clareadores que a gente compra em farmácia, aí você me pergunta, Pri, eles funcionam? Funcionam. Funciona sim, tá? Agora, o que a gente tem que entender é justamente essa questão de você está fazendo algo totalmente por sua conta e risco, entendeu? Você não tem acompanhamento profissional, ninguém fez uma avaliação prévia, porque a primeira coisa que quando você vai no consultório para fazer um clareamento, o dentista tem que fazer uma avaliação com inúmeras perguntas e avaliar todos os seus dentes para ver como é que tá. Ah, tem cárie, tem restauração em dente da frente, dente anterior? Porque se você fizer um clareamento e tiver uma resina num dente anterior, ela vai ficar totalmente de cor diferente. Você vai ter que trocar essa resina, entendeu? Então, o seu paciente tem que estar ciente disso. Quando você vai no profissional também, o que a gente observa muito? Tem retração gengival, que é quando a gengiva sai do lugar e mostra um pouquinho ali da raiz do dente, e aquilo, se for gel naquele lugar, dá muita sensibilidade, o paciente chora às vezes de dor, entendeu? Outra coisa também, normalmente se você tem um dentista de confiança e vai ali sempre fazer o tratamento, ele vai avaliar se você não tá fazendo demais, tá colocando ácido demais na sua boca, direto, né? Então, assim, tem o espaçamento certo, porque às vezes a pessoa faz tanto clareamento que um belo dia começa a doer um dente. Ah, mas não tem cárie nesse dente. Mas você atacou tanto aquele dente que você deu um problema lá na polpa do dente, lá no nervinho. E aí a pessoa tem que fazer um canal num dente bom por conta simplesmente de estética, porque queria estética, um dente branco, super branco, entendeu? Então, assim, a questão dos clareamentos de prateleira que a gente fala é justamente porque você não tem nenhum suporte de profissional. E as pessoas também. Eu falo que isso é em tudo, Elo. A gente vê isso dentro da igreja, em todos os lugares. Se você der uma brechinha, a pessoa abusa, entendeu? Por exemplo, não é um clareamento, não vai me fazer mal. Vou fazer aqui uma vez, não vai me fazer mal. Só que a pessoa quer cada vez mais, entendeu? E de tempos em tempos e em tempos menores e sem nenhum acompanhamento, sem nada. E a pessoa simplesmente faz do jeito que quer, da maneira que quer. E os problemas vêm, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que se você der uma brecha, as pessoas
fazem demais e aí trazem para si problemas e depois chegam no consultório querendo resolver assim, em 2 minutos. E às vezes não é assim, gente, sabe? Eu, por exemplo, trabalho no público e eu vejo muito isso. As pessoas fazem coisas lá em casa e chega pra gente, eu falo, olha, infelizmente aqui eu não tenho recursos necessários para te atender. Eu posso fazer algo paliativo, posso te indicar isso ou aquilo outro para tentar minimizar agora o seu problema, mas uma cidade pequena como a minha, por exemplo, eu não tenho, vamos supor, um laser para uma pessoa que fez clareamento demais ou, né, ou sem essa questão de análise prévia. E às vezes eu não tenho esses recursos na minha cidade, na cidade inteira, não tem um profissional que tem um laser, entendeu? Então é um pouco complicado. Os clareamentos de prateleira funcionam, mas assim, a pessoa tem que ter essa noção. Porque outra coisa, por exemplo, que não se tem num clareamento de prateleira, barreira gengival. Como eu já falei, às vezes a pessoa tem uma gengiva retraída e expõe um pouco da raiz, então ela tem muita sensibilidade. Mas a barreira gengival também, que coloca assim ao redor, né, contornando o dente, ela serve para que o produto não pegue na sua gengiva. Tanto que em alguns casos que pega um pouquinho ali na gengiva, a gengiva fica bem esbranquiçada, sabe? E a gente faz algumas manobras para aquela gengiva voltar à vitalidade dela ali. E nos clareamentos que você compra em qualquer lugar, não tem isso, entendeu? Então, existem relatos, e não são poucos, de pessoas que dão muito errado o clareamento de prateleira justamente porque chega com a gengiva toda necrosada. E aí, o que você vai fazer, sabe? Se na sua cidade tem recurso, maravilha. E às vezes a cidade pequena que o profissional às vezes nunca nem viu aquilo e ainda tem que correr atrás de uma informação, sabe? É tudo muito complexo. Então, o que eu digo para as pessoas é: você pode fazer, tudo nessa vida me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a pessoa faz as coisas por sua própria conta e risco mesmo. Nossa, e eu achei muito interessante que você falou que até esse caseiro você não faz 100% sozinha, né? Você tem ali um certo acompanhamento. Então, pelo que eu entendo aqui, acho que para bom entendedor, meia palavra basta, não faça. Assim, não compre lá um produto e teste. Vai funcionar? Vai funcionar. O profissional aqui falou que funciona, né? Vai clarear, mas e as outras coisas, né? Que podem ser prejudicadas, que você nem sabe. Acho que entra junto com aquilo que você falou um pouco sobre pasta de dente, mas mais falando sobre os enxaguantes bucais, né? Isso, que tem cada enxaguante é para uma necessidade, e o dentista, quando ele vai te dizer, esse daqui é o melhor para você, porque ele conhece a estrutura do seu dente, ele conhece as suas necessidades, acho que entra nesse assunto também, né? Porque se você está ali com o profissional, ele vai saber o que você precisa. Agora você vai ali na farmácia e pega qualquer um, aí você pode até ter uma coisa que você quer, mas aí do outro lado tem esses riscos que você falou. Nossa, tem muitos problemas que podem... Porque, como eu te falei, as pessoas não têm equilíbrio. Nós, seres humanos, somos desequilibrados. A gente gosta de uma coisa... Assim, é o tal do esmurrar o corpo diariamente mesmo para poder você tentar se manter equilibrado, porque a pessoa gosta de uma coisa, por exemplo, outra coisa que é muito famosa nas prateleiras dos supermercados e farmácias são as pastas clareadoras. Mas o que tem nessas pastas clareadoras, Pri? Produtos, componentes abrasivos, sabe? Elas são mais abrasivas e o que elas fazem? Elas removem manchas extrínsecas, manchas superficiais, e aí dão aquele ar de dente mais clarinho. E o que a pessoa faz? Taca ali pasta clareadora, taca pasta abrasiva nos dentes.
para sempre. Não, porque eu vou usar isso aqui para sempre, meu dente vai ficar sempre branco. E aí o que acontece? A pessoa vai e desgasta todo o esmalte. Desgastou o esmalte, chegou na segunda camada do dente, que a gente tem uma baita de uma sensibilidade. E eu falo que uma das coisas mais, assim, chatinhas de se tratar é a sensibilidade. E quem tem sensibilidade sofre demais, porque um simples vento, que você tá, assim, um dia, né, com uma ventania ali, você chega a dar aquele arrepio, porque dói bastante. E uma coisa que a pessoa tem que entender também, voltando lá para o clareamento agora, eu li de novo essa semana, falando que até 78% dos casos as pessoas têm uma baita de uma sensibilidade, entendeu? E aí o que a gente tem? No nosso clareamento, normalmente... Mesmo com profissional, Pri? Mesmo com o profissional. Nossa. Entendeu? É isso que eu... Agora fiquei com medo. Eu já fiz uma vez e foi muito bom o resultado. Não tive problema assim. Por quê? O nosso produto, ele já vem com produtos dessensibilizantes, sabe? E aí, quando você percebe, né, por exemplo, você tá ali com acompanhamento dentro do consultório, o dentista deixou lá 20 minutinhos. Aí ele retira aquele produto, coloca outro, e você vai ter naquela noção, nossa, tá doendo bastante. O que o dentista vai fazer? Não, então vamos dar uma controlada aqui, vamos com cuidado. Do mesmo jeito, se você tá fazendo em casa, você colocou ali na moldeira, você chega no seu profissional e fala, olha, eu senti muita sensibilidade. Aí a gente tem outros produtos, tá, para poder aplicar ali topicamente, aplicar ali no dente. Tem os produtos que a gente vai indicar para a pessoa, no caso, por exemplo, de produtos para fazer bochecho, né? E também existem alguns casos que os pacientes precisam até serem medicados. Quem que vai te dar essa receita? O seu dentista, o seu profissional, né? Que está te acompanhando. Então, é preciso ter um cuidado muito grande. É por isso que as pessoas, às vezes, ficam revoltadíssimas na internet. Porque tratamento clareamento é um tratamento muito caro, o pobre não dá conta de fazer. Gente, mas então tem que ver as suas prioridades, né? Se você quer fazer o de prateleira, tudo bem, mas arca com as consequências que podem vir. Ah, mas não acontece com todo mundo. Mas se acontecer com você, você é 100%, né? Tem coisa que é melhor não arriscar. Eu acho assim, né? Tem coisa que as pessoas... Em várias coisas já ouvi essa frase. Não, mas isso não acontece com todo mundo. Que bom que não acontece com todo mundo, gente. Só que se acontecer com você, você foi o 100% afetado. Então tem que ter muito cuidado. O dente é uma coisa que mexe assim, com a autoestima de qualquer um, eu acho, viu? Com certeza. Assim como o cabelo, só que o cabelo, ele cresce, né? De novo. Então, realmente. Pode demorar ali uns anos, mas vai voltar ao que era. Agora, o tal do sorriso aí, tem que pagar caro mesmo. Olha, o programa tá muito gostoso, muito conteúdo de valor aí para você, viu, querido ouvinte? Já começa a praticar a partir de hoje. A próxima refeição que você tiver, já coloca as diquinhas aqui da Pri em prática. Infelizmente, a gente já está chegando no final do programa. Passa sempre muito rápido, mas antes da gente finalizar, você sabe que a gente tem o momento da palavra, para a gente refletir na palavra de Deus. Mas antes desse momento, eu quero te convidar a ouvir e refletir em mais uma canção e preparar o seu coração para a nossa reflexão. E nós já voltamos. Mesmo que alguma mãe do seu filho se esquecesse, Cristo é fiel, sempre é fiel. E se neste mundo vil, por caminhos tortuosos tenha que andar, Deus comigo está. Basta olhar ao meu redor, as batalhas que já tive, Ele estava lá, pronto a me ajudar. Nada vai
inclusive, com a compositora aqui no nosso programa hoje. Deus seja louvado. Neste Amém. momento, eu quero convidar você, querida ouvinte, também a nossa convidada, para que nós elevemos nossos pensamentos a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora para pedir a ajuda dele neste momento, para refletirmos na sua palavra. Então, onde você estiver, se você puder se ajoelhar ou fechar os olhos, encurvar o seu rosto, ou mesmo só elevar os seus pensamentos a Deus, nós vamos falar com ele agora, tá bom? Vamos lá. Pai querido que estás nos céus, obrigada por mais esse programa, obrigada por tantas dicas valiosas que o Senhor nos trouxe hoje. Pedimos agora a tua presença neste momento em que abriremos a tua palavra, em que refletiremos na tua palavra, ajudando-nos a compreender mais dela e colocá-la em prática em nossa vida. Te pedimos e agradecemos todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero ler com você um texto aqui na Bíblia que eu creio que você já deve ter ouvido alguma vez. Se não ouviu ainda, agora você vai conhecer. Provérbios 4, versículo 18, diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você aí que está nos ouvindo, você já teve o prazer de ver o nascer do sol? Se você já teve essa experiência, você vai se lembrar que o sol, ele não surge de uma hora para outra e já está ali no meio do céu, no alto do céu, iluminando tudo. Muito pelo contrário, é um processo. Antes mesmo que ele apareça no horizonte, ele vai enviando seus raios e você começa a ver o céu já mais colorido, um pouco mais iluminado, até que ele, enfim, surja no horizonte e vai subindo devagar ao longo do dia até, como disse o texto, ser dia perfeito, até ele estar lá no alto, iluminando tudo. E com a nossa vida é assim também. O próprio texto disse que a vereda do justo é dessa mesma maneira. E eu quero refletir com você hoje esse paralelo que a Bíblia traz. Sabe, talvez você tenha tomado a decisão ao lado de Jesus recentemente, ou você já tem um tempo aí de caminhada e você se entristeça com algumas coisas. Poxa, eu achei que quando eu me entregasse a Jesus, eu já ficaria assim, perfeita logo, eu venceria aquele meu defeito de caráter rapidinho, eu me tornaria a pessoa que eu penso que uma cristã deve ser, assim, achei que seria mais fácil. Mas nem sempre é assim, minha querida. Muito pelo contrário. Na verdade, a vida cristã, assim como o nascer do sol, é um processo. A cada dia nós vamos caminhando, dando um passo a mais, subindo um degrau a mais na escada da perfeição, da santificação. Nós temos vários exemplos na Bíblia como isso. Nós temos o exemplo, por exemplo, dos chamados filhos do trovão. Para mim, esses são um exemplo muito marcante, porque Tiago e João, irmãos, eram conhecidos como filhos do trovão, bravos, explosivos, mas depois você vai ver ali, depois dessa experiência com Cristo, que João, um deles, é chamado de discípulo do amor. Olha que transformação. E se você, por exemplo, tem um gênio mais parecido, talvez você sofra um pouco com essa questão, pensando, poxa, eu achei que quando eu fosse tivesse tomado essa minha decisão ao lado de Jesus, eu já seria uma pessoa mais calma, eu seria uma pessoa mais paciente, e de fato nós iremos ser, mas é um processo. Então, seja lá qual for a sua dificuldade, lembre-se que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E não que é a luz da aurora que de uma hora para outra é o dia perfeito. Não é isso que a palavra diz. Então, eu quero que você reflita nisso hoje. Nós estamos começando mais um dia. Viva Bela é sempre nas manhãs das quartas, né? Talvez você esteja ouvindo a nossa reprise, que é na tarde do domingo, não tem problema. Ainda tem tempo para você refletir nesse texto e pensar. A cada momento que você não atingiu aquele algo que você queria na sua vida cristã, pense, é um processo. E busque de Cristo
a sua ajuda, a sua força, a sua graça, para que de fato esse processo continue, seja constante sempre para frente e para cima. Que Deus te abençoe. Vamos orar novamente? Eu quero convidar aqui para orar conosco a nossa convidada, a Pri. Você pode orar com a gente, Pri, fazer a última oração? Sim. Vamos ficar em reverência nesse momento, então. Querido Pai, nós te agradecemos por esta tão maravilhosa oportunidade de aprender um pouco mais, que possamos, Senhor, em todos os âmbitos da nossa vida, aplicarmos esse conhecimento que vai se multiplicando com o passar do tempo e que nós possamos a cada dia trazer essas lições para a nossa vida e vivê-las. Te agradecemos pelo que tens feito em nossa vida, por aquilo que vais fazer. Te agradecemos pela tua proteção e te pedimos que continue conosco dia após dia. Queira abençoar a cada um dos nossos queridos ouvintes, onde quer que eles estejam, que a tua proteção e a tua companhia também os alcance. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença, por nos acompanhar aqui em mais um programa Viva Bela. Quero agradecer também a minha convidada, Priscila. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, ter trazido tantos conteúdos maravilhosos. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Elô, pelo convite. É muita coisa que a gente tem para falar, mas acredito que já deu para ter uma ideia, né? E uma próxima oportunidade a gente continua falando sobre esses assuntos aí tão bons de saber, de entender. Opa, maravilha, já vou anotar aqui, já vamos prestar atenção no próximo programa. Obrigada mesmo. Você que está nos acompanhando, na próxima semana nós voltaremos aqui com mais um programa Viva Bela. Muito obrigada pela sua audiência, que Deus te abençoe. E conta para sua amiga que aqui na Rádio Conectados tem um programa especialmente para a mulher cristã e que ela vai gostar. Então, toda vez que você vê ali um anúncio do programa, manda o link, convida ela para que ela possa ouvir também, aprender muito mais e juntas possamos crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Até a próxima, um beijo no coração e que Deus te abençoe sempre.